Shalom, shalom, queridos. Vamos para o nosso 9º dia de campanha. Amém? De rompimento, breakthrough. Eu tenho algo que tem intrigado muito meu coração, pedindo para Deus todo dia para que Ele fale de uma maneira clara conosco, para que a gente tenha revelação do que falar, do que fazer. E a gente fica esperando a hora do dia que isso vai acontecer, às vezes até ansiosos, né? Eu e a apóstola, porque que hora que o Senhor vai revelar isso? Que hora o Senhor vai falar conosco? Né? Então a gente fica esperando Ele falar e Ele tem sido fiel. Né? O 9º dia, todos os dias Ele falou. Agora há pouco eu estava lá embaixo trabalhando, o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu falei, vou lá gravar. Né? Queridos, vocês imaginam que Salomão foi uma das pessoas na Bíblia que... a pessoa que mais foi próspera financeiramente de toda a Bíblia, tá? A mais rica de todos os tempos. Se você comparasse a riqueza de Salomão traduzida em quilos de ouro, no reino dele, o que a Bíblia diz, né, Bíblias de estudo dizem que ele tinha, o homem mais rico do mundo hoje, em 2021, não chegaria a 1/3 da sua fortuna. Amém? Ele chegou a ter $1,5 trilhão de dólares. Amém? Se fosse isso transferido para hoje, em quilos de ouro, em ovelhas, em camelos, em bois, a gente consegue ter uma noção próxima do que ele teria. Então, isso é algo muitíssimo maior do que qualquer homem na Terra já experimentou. Eu tenho alguns livros que falam ali a respeito da glória de Salomão, né, da riqueza de Salomão. Mas, queridos, isso começou com um grande sacrifício. Também eu quero ler para vocês em 2 Crônicas. Eu ia ler de 1 a 12, mas eu vou começar pelo 6, para a gente ganhar tempo. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor. Sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, ofereceu ele 1000 holocaustos. Outras Bíblias diz 1000 bois. Né? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que quiseres que eu te dê. Querido, agora eu quero falar para você pensar um pouco, aonde na Bíblia Deus aparece para alguém para falar alguma coisa. Amém? Medite nisso. Você que é estudioso da Bíblia, você que é um crente que tem por costume, né, ler as Escrituras, me diga onde você viu Deus vindo visitar alguém na terra. Amém? Salomão, queridos, ele tinha apenas 8 anos de idade quando chegaram para ele e disseram, Absalão roubou todo o tesouro que Davi, teu pai, tinha armazenado. Né? Houve um grande roubo e hoje só temos 1000 bois, não são bois tenros, bois gado novo, bom para comer, é um gado velho, gado de trabalho, né? Gado de puxar arado para poder abrir a terra, para poder jogar semente. Então, já para o menino com pouca sabedoria, pouca idade, né? O menino já sabendo da responsabilidade que ia ter sobre as suas costas, ele disse, eu conheço o Deus do meu pai, né? Vamos sacrificar esses bois. Interessante o menino sacrificar esses bois que veio de um adultério. Olha como é que Deus é misericordioso. Salomão era filho de Betseba, né, que veio do adultério de Davi. Seu pai foi morto, que Davi pediu, né, que colocasse o marido de Betseba nas linhas de frente, né? Então, queridos, Deus, ele foi misericordioso, ele levantou Salomão com misericórdia, né? E ele derramou do seu favor com abundância. É o mesmo favor que teve sobre a minha e sobre a sua vida, de nos perdoar de tantos pecados e hoje, né, abrir caminho para a gente poder passar até os céus. Então, queridos, quando Deus aparece para Salomão, pergunta, o que queres que eu te dê? O que queres que eu te faça? E Salomão disse, Deus, tu usaste grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizestes rei no seu lugar. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, confirme-se
confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo muito numeroso, que é como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus respondeu a Salomão dizendo: porque houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazendas ou honra, nem tampouco a morte dos que te aborrecem, dos teus inimigos, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas te pediste para você sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te pus como rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e também te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e nem de ti não haverá. Quer dizer, Deus disse, ó, olha, tô tudo arrepiado, todo arrepiado. O Espírito Santo está aqui. Deus fez uma promessa lá atrás, queridos. Lá atrás disse, eu não vou permitir que nenhum rei, nem para trás nem para frente, tá? Seja tão abençoado em sabedoria, conhecimento, riquezas, fazenda e honra, como eu vou fazer contigo. E até hoje, 2021, nenhum homem na terra conseguiu ter maior riqueza, fazenda ou honra, do que 1/3 do que teve Salomão. Você sabe, queridos, que é Deus, se Deus liberar um pedacinho desse código para você, um pedacinho, sabe? Você vai ter tanto, você não vai conseguir anotar tudo que você tem. Se Deus te desse apenas um pedacinho. Mas aí eu penso, por que Deus deu para Salomão? Porque já desde pequeno, ele confiou tanto em Deus que falou, bom, nós estamos num tempo de seca, né? Não tem nada para comer, o povo vai ficar com fome, em vez de nós comermos os bois, eu vou fazer o holocausto. Amém? Isso aconteceu, tá? Presta atenção que isso é profético. Isso aconteceu com aquela mesma viúva que estava pronta para morrer, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e o profeta disse, ó, faz um bolo, né? Numas Bíblias fala bolo, em outras Bíblias fala pão. Tá? Não interessa que raça que foi. Ela falou, faz um pãozinho para mim, faz um bolinho para mim, tá? Com essa farinha, com esse azeite, e outro para você e seu filho, porque não vai mais faltar. Vocês não vão morrer de fome. E nós não entendemos esse código bíblico quando Deus diz, que eu já disse ontem, né, que os judeus usam, quando vai falir tudo, tá já desesperado, não sabe o que vai fazer, o que eles fazem? Eles vendem boa parte do que tem e ofertam diante do Senhor, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E muitas pessoas não conseguem prosperar porque não usam os códigos que eles não estão completamente escondidos, tá? Eles estão de maneira que você consiga os perceber, tá? Mas não é revelado, escancarado, para quê? Para que apenas os famintos, os desesperados pelo reino, aqueles que gostam de colocar a palavra de Deus em prática. E aí que você liga isso à fé. Porque Deus fala, é impossível me agradar sem fé. Quando você tem fé, você confia, você pega lá e fala, eu só tenho isso aqui para comer, mas em vez de eu comer, eu vou ofertar. Aí o que Deus faz? Ele olha e fala, confiou em mim. Né? Não vai ficar desapontado, não vai ser envergonhado, não vai morrer como um testemunho de que, né, confiou em mim e eu desapontei, e eu envergonhei. Aí Deus vem e mostra o contrário. Abre as comportas do céu, assim também como é com o dízimo. Mas aqui eu estou falando, queridos, de sacrifício. Então, tem pessoas que entraram nessa campanha que estão fazendo, mas a hora que chegou na parte de sacrifício, azedou para elas. Por quê? Ela já tem um cérebro todo configurado para não aceitar nada concernente à prosperidade, ou a códigos bíblicos que te levem a essa prosperidade. Aí você permanece na miséria, na pobreza, na escassez, porque você tem paradigmas mentais. Aí Deus fala, não me apresente esse odre velho, abra ele, apresente uma visão nova, creia,
tem uma atitude de fé, faz um sacrifício pela tua vida, se você não vê que eu vou operar de maneira tremenda. E aqui diz, queridos, que não teve nenhum igual a Salomão. E Deus falou, não teve e não vai ter, e não tem até hoje. A palavra de Deus se cumpre até hoje. Amém? Assim Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os na cidade dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas colinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito, não era qualquer cavalo. E quanto aos fios de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço, e faziam subir e sair do Egito, cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Quer dizer, ele começou com um comércio muito grande, muita abastância, muita abundância. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortassem na montanha, árvores, né? E 3.600 inspetores. E Salomão enviou pessoas, tá? Que enviassem cedros. Tá bem, queridos? Eu vou pular aqui, porque senão eu vou ficar falando demais. Quer dizer, querido, aqui a Bíblia vai falando de quantos servos, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho, 20.000 batos de azeite, sabe? 20.000 coros de trigo malhado. Queridos, quer dizer, o homem fez um grande sacrifício ainda quando criança, né? Amém? E teve tamanha abastança. Eu te pergunto, será que é um código poderoso? Será que as pessoas entenderam que quando aquilo que está te faltando você oferece a Deus, você tem com abundância? Não foi assim com Abraão e Isaac, que só tinha um filho, e Deus, depois que ele segurou com o anjo a mão de Abraão para não sacrificar Isaac e trouxe ali um cordeiro, não falou para Abraão, olha para as estrelas do céu, assim como você foi obediente em sacrificar aquilo que você tinha pouco, né? A tua descendência vai ser como as estrelas do céu. O que Deus está querendo nos dizer nesse momento, queridos? O que Deus está nos alertando? É tão importante o sacrifício para rompimento. Olha de onde saiu Davi e onde Deus levou Salomão já, na sua prole, pai e filho. Davi saiu que estava cuidando de ovelhas, fedendo ovelha no campo. Talvez você está fedendo graxa, igual um dia eu fedi, igual eu cheirei. Tremendo é o trabalho de mecânico, amo. Trabalhei de mecânico muitos anos com meu pai, desmanchando caminhões, consertando, né? E ia para a escola, cheirava óleo diesel, cheirava gasolina também, de gasolina usava muito para lavar peças, né? Ou trabalhava na pintura, cheirava thinner, né? Tipo, trabalhava muito nessas áreas. Então, talvez vai te tirar o cheiro do caminhão de lixo, ou do cheiro das ovelhas, ou do cheiro da roça, ou do cheiro de suor do teu trabalho, para te exaltar. Imagina, Davi tinha cheiro de ovelhas, né? Carregava às vezes queijo para os seus irmãos na batalha, e não participava diretamente, era um empregado lá de última categoria. Deus viu graça e exaltou como rei de Israel, a principal posição que tinha. Depois levanta o filho dele como o rei mais poderoso da terra, o mais rico que já se ouviu falar. E foi Deus que assim abençoou. Então essa bênção vem da mão do Todo-Poderoso para você. E eu quero dizer para vocês, queridos, que eu comecei a estudar muitos livros, aqui eu tenho quase 1000 aqui na minha frente, tá? Do outro lado aqui, quase 1000 livros. E eu me dediquei e dedico à leitura deles, fazem já 12 anos lendo livros, tentando entender os códigos, e eu fui despertando e conseguindo operar coisas em várias áreas, vários sinais, muita coisa linda aconteceu, experiências com Deus, com anjos que não adianta nem contar.
Se contar, pessoas caçoam, pessoas dão risada, pessoas não acreditam. Mas o que aconteceu? Chegou num dia que eu falei, pai, eu quero código de prosperidade. Era muito triste a gente querer viver as coisas grandes com Deus e ficar pressionado por boletos, pagamentos, alimentos, gasolina e coisas do dia a dia, continhas. Isso é muito ruim. Eu falei, pai, como que eu vou começar a colher? Eu quero códigos de riqueza. E Deus me mostrou que todos os códigos de riqueza têm um preço, existe o sacrifício antes. Para você ter uma boa colheita, você tem que pensar num saco de sementes. E as pessoas às vezes não querem acreditar que o maior código bíblico para a riqueza é você plantar para colher. E você está plantando diante de alguém que é pura justiça, que é Deus tremendo. Então Deus fala, ei, todo que planta pouco, colhe pouco. Aí Deus fala, faz um sacrifício para você colher a primeira vez muito e não parar o ciclo mais. Planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. Você planta, rega, espera crescer e colhe. Aí pega parte da colheita, planta de novo e sempre plantando porções maiores para ter colheitas maiores. Isso são ciclos. Como é que existem os grandes fazendeiros? Começaram com uma área pequena, plantou, guardou, economizou, certo? Plantou uma quantidade um pouco maior, um lugar maior e tal. Aí foi administrando, né, as finanças, comprando máquinas, comprando terras e vai crescendo. Como é que é na minha e na tua vida? Deus está falando, ei, são muitos os exércitos inimigos trabalhando contra a tua vida, para que você fique na escassez, na miséria, na falta. Então Deus está dizendo, quem quer colher muito, vai ter que plantar uma semente diferente. A semente carrega um DNA de multiplicação dentro dela. Você pega uma semente de limão, você vai ver depois um limoeiro com vários limões. Você pega trigo, você joga um grãozinho de trigo na terra, ele morre, dá 30, 60, 100 por um. Cada sementinha de trigo depois pode dar até 100. Amém? Então assim funciona no mundo espiritual. E Deus começou a falar para mim, você vai ter, Ronaldo, que começar a fazer sacrifícios. No mundo espiritual não tem nada plantado, você só planta restos. Eu tinha o péssimo hábito, essa rotina, de pegar sempre R$2, R$1, R$5, R$10, era difícil ofertar, era dizimista, mas a oferta que multiplica sempre bem pouquinho, bem pouquinho. Deus falou, cara, tem que ter fé, tu vai ter que se destacar. Olha a fé de Salomão. Ah, por que Salomão recebeu tudo isso que eu estou lendo aqui? Sabe? 3.600 inspetores, 70 mil homens, 80 mil que eram cortadores, 7.400 carros, 12 mil cavaleiros, né? O Senhor está dizendo, ei, olha o tamanho do sacrifício dele. Ele foi lá e ofertou 1.000 bois. Quanto custa um boi hoje? É aí que eu quero entrar. A gente fala de cordeiro, o povo já se assusta. Salomão foi lá e entregou os 1.000 bois que tinha. Mas se a gente passar para a oferta da vírgula, só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. O outro menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, entregou para Jesus, foi multiplicado. Amém? Então Deus está falando, ei, você está participando dessa campanha para que você seja chacoalhado. Você quer uma nova dimensão financeira? Eu estava num treinamento de finanças com o Davi Rebolo, tá, que é um grande profeta, né? Que ele nasceu no Uruguai, que está aqui no Brasil hoje, mas ele também tem negócio nos Estados Unidos. Ele plantou durante 7 anos para colher. Como é que foi a vida de Jacó? 7 anos plantou trabalho, colheu uma esposa que ele não queria, mais 7 anos colheu a outra, mais 7 ficou mais rico que Labão. E eu não estou falando de 7 anos não, estou falando para você receber já. Sabe? Que nem Salomão, fazer um sacrifício e ver a porta se abrir. E Deus, ele não vai deixar você viver. Amém? Ele não vai deixar você viver dando falso testemunho. Falar, eu fiz um grande sacrifício, eu vendi algo, eu fiz uma loucura. Sabe? Queridos, Deus fez eu doar 4 carros. Sabe? Mas hoje eu posso usar o carro que eu escolhi comprar. Falar, escolhi aquele carro daquele jeito, com aquele tanto de cavalos, com aquele motorzão, que uau, aquele que eu escolhi. Deus falou, então você vai colher esse. Você vai colher o que você quer, porque Deus pediu para eu plantar as sementes específicas nos tempos específicos. E eu comecei a colher numa área, colhe na outra. Meu filho, o Cauê, chegou a perguntar para mim, falou, pai,
todas as coisas boas que tem chego na sua mão, você não está percebendo, você está lançando fora. Eu falei, não estou lançando fora, meu filho. Eu estou plantando uma dimensão financeira. Eu não aguento mais chegar no final do mês e ficar com dores de barriga, de nervoso, querendo saber como eu vou pagar o aluguel. Eu subi um monte clamando a Deus, inclusive amanhã e depois 2 dias seguidos no monte, para dia 8, tá? Dia 6 e 7 nós vamos entrar 2 dias seguidos no monte, porque dia 8 em diante é 10 dias seguidos. Então você está entendendo? Deus está falando de sacrifício, juntando várias revelações, várias coisas, testemunho meu, para que você venha entender. Enquanto você não entender que você precisa preparar um sacrifício anormal, não é o normal. Se eu colocar a mesma receita do bolo, eu vou obter a mesma receita do bolo. Eu vou ter que fazer uma receita diferente para ter um resultado diferente. Eu vou ter que fazer um plantio diferente para uma colheita diferente. E quem vai ser o juiz disso tudo? O Deus justo que vê todas as coisas. Então, se você acreditar, se você tiver fé para fazer esse sacrifício, esse primeiro, para você ter uma colheita grande, para você começar um ciclo de plantio e colheita, plantio e colheita, plantio e colheita, plantio e colheita, esse ciclo não vai mais acabar. Esse é o ciclo da prosperidade. Esse é o código que faz você crescer. Eu lembro da apóstola Anicélia queria gravar um CD, queridos, mas na época quem que Deus usou a gente para abençoar, e ele para abençoar a gente, foi o Thales Roberto, aquele cantor que estava no auge, no topo, os shows deles assim, ele estava, para vocês terem uma ideia, ele tinha 2 vezes mais seguidores que o segundo cantor gospel mais destacado na época, e nós éramos os intercessores dele, porque Deus fez a gente conhecer ele, uma história longa, mas daí eu tinha com muito custo, pago acho que R$3.600, na época, uns 8 anos atrás, para que gravasse o primeiro CD da Nilcélia, com o Michael Maia, lá de Maringá, que ganhou o The Voice em 2009, né, amigo nosso também, somos intercessores dele. E nós pagamos para o Michael Maia fazer as músicas, pagamos picado, foi difícil. Quando a Nilcélia estava pondo a voz nas músicas, Deus falou conosco. Não é esse CD aí. Podem semear esse CD que vocês já pagaram na vida de alguma cantora, na vida de alguma missionária que tem promessa de gravar CD. Entreguem as 12 faixas, porque é o Thales Roberto que vai gravar o CD de vocês. E o Thales Roberto estava dentro de um aviãozinho que ele tinha comprado com a banda dele, esperando para pegar um voo, né? E Deus falou com ele: ei, Thales, você vai ter que gravar o CD da pastora Nilcélia, na época ela era pastora, né? E ele ligou de dentro do avião para minha esposa, e minha esposa chorando me avisou. Eu falei: o Thales falou que ele que vai gravar meu CD, que Deus falou com ele. E queridos, a gente achou que ia ser facinho assim, ó. Ele falou que ia gravar e já ia gravar. E não foi bem assim, né? Demorou-se 3 anos para essas gravações acontecerem. O Thales estava com show atrás de show, não conseguia parar. E eu pagando preço no monte, a Nilcélia também. E aí não fluía. Aí eu perguntei para Deus, lá em Jeremias 33:3, perguntei: Senhor, por que o CD da Nilcélia não acontece? Eu já tinha pago um, deveria ter ficado com aquele. Aí o Senhor mandou semear e não acontece a gravação com o CD do Thales, né? Só de horas de estúdio ia dar 15 mil. Eu tinha pago 3.600 no da Nilcélia. Olha a diferença de valores, a diferença de produção, né? E Deus falou para mim, falou: você já semeou o que você pagou naquele CD, você deu para uma missionária, mas está faltando uma oferta da apóstola. Estava faltando uma oferta da minha esposa no mundo espiritual para que ela pudesse gravar aquele CD. Era uma bênção muito grande, ela não podia receber. Aí Deus falou com ela um dia, falou: filha, você vai ter que semear, e é uma semente de sacrifício, algo grande para você romper, senão você nunca vai gravar esse CD. Não tem semente na tua terra para você colher uma bênção desse tamanho. É assim que funciona no mundo espiritual. Não tem semente. E ela falou: o que eu faço? Eu não tenho nada. Ela falou: tem todas as suas joiazinhas, que não eram muitas, mas você sabe que mulher junta um brinquinho de ouro aqui, um anelzinho um outro ano, e vai juntando desde a da juventude dela. Ela tinha uma caixinha, sabe? A gente pensou que na época deveria dar
perto de 5 mil reais de ouro. Se eu fosse levar para alguém pedir para pagar o preço do peso do ouro, daria mais ou menos uns 5 mil reais, 5 mil e pouquinho. Ela foi num altar que o Senhor nos mostrou, entregou aquelas joias, e dia depois, queridos, o Thales ligou para nós, dias, amém? 3 anos de espera, não conseguimos. O Thales ligou para nós e falou: vocês vão ter que correr para São Paulo, que eu vou ter uma vaga de uns dias, e eu vou arrumar uma turma para pôr os instrumentos, pôr a voz da apóstola, e eu que vou ser a pessoa que vai produzir esse CD, né? Mas vocês vão ter que pagar 15 mil reais de estúdio, que é os honorários do estúdio. E para quem conhece de música, essas coisas, um estúdio que ganhou o prêmio de melhor sala acústica da América do Sul inteira é o estúdio DSN de São Paulo, onde grava Cassiane, gravou também algumas pessoas do mundo, igual a Ivete Sangalo e tal, mas era o estúdio que mais gravava cantores evangélicos, né? A Elane de Jesus, tinha lá. E, queridos, nós muito nervosos, chegamos em São Paulo, mas não tínhamos os 15 mil reais para pagar, né, para as horas de estúdio. Então chegamos lá muito, muito, muito preocupados, mas o Espírito Santo mandando a gente ir, e fomos, queridos. A gente tinha na época 700 reais, que dava apenas para o combustível e para ficar na casa de parentes em São Paulo. Não dava para pagar hotel, era a ida e a volta. Foi eu, a minha esposa, meus 2 filhos e minha sogra. Fomos para São Paulo, ficamos lá 3 dias, né? Tentamos um estúdio mais barato, não deu. O Thales tentou o segundo, não deu. Tentou o terceiro, só sobrou o melhor. Só sobrou o DSN, porém o mais caro. E nós todos nervosos, porque no terceiro dia tinha que pagar. E o Espírito Santo: fiquem, creiam, porque vocês já semearam, vocês vão gravar nesse lugar. Na época, a esposa do Thales estava lá com os problemas e ela estava tentando bloquear o Thales de fazer aquele trabalho. Eu não lembro exatamente porquê, mas foi o Thales que testemunhou que a esposa dele estava meio segurando isso e tal. E o Thales, saindo de um culto da Renascer em São Paulo, passou debaixo de um viaduto. Assaltantes, nesses 3 dias que a gente estava em São Paulo, assaltantes renderam eles com armas, eles largaram celulares, aliança, tudo no carro, foram andando, né? Os assaltantes não fizeram nada com isso, só levaram uma BMW blindada embora, blindada não, BMW comum embora. Eles já estavam comentando de comprar uma BMW blindada por causa do perigo de se morar em São Paulo, e foram andaram 4 quadras, chegaram na delegacia da Polícia Civil, que por acaso era muito próxima, foram fazer ocorrência. O bispo, dono da Renascer, o Thales ligou para esse bispo mandou que um funcionário dele, um obreiro, não sei direito, fosse até o Thales e entregasse uma caminhoneta, uma Toyota Hilux blindada, sabe, no valor de quase 3 BMWs daquela, que era uma BMW já, né, usada, né, blindada, mas recém-comprada. Deu para o Thales de oferta, e o obreiro foi lá e entregou naquele momento. Aí o Thales falou para a esposa: tá vendo? Deus está cobrando a gente, que tem um pessoal aí que Deus quer abençoar, né? Que é o pastor Ronaldo, pastor Anilcélia, estão esperando para mim gravar, eu tenho que gravar eles e tal. Aí conseguiu a benção com a esposa, foi lá gravar, chegou no dia seguinte, 11h30 da noite no estúdio. Ele, toda a banda da Renascer, né? Que era o melhor baterista do Brasil, chamado Rafinha alguma coisa, né? Tava lá junto, a gente não podia nem pagar esse povo. O maestro da Filarmônica de São Paulo foi lá tocar sax, chegou lá com 3 malas com sax, e nós não tínhamos ao menos o dinheiro para comprar para eles um lanche, né? E a gente ali com o maior nervoso, viramos a noite com esse povo todo, gravando músicas. Foi uma benção, porque eram todos profissionais, tocavam muito bem. Esse povo começou a chorar lá dentro do estúdio, porque eles falaram: o que está acontecendo aqui, cara? Que coisa boa é essa? E era tudo sacrifício de oração, financeiro, que foi colocado diante do Senhor.
Amém? Esses caras choravam, falaram, meu, tem uma atmosfera, tem uma coisa grossa, que eles não sabiam que era unção derramada lá dentro. E eu e a Nilcélia não sabíamos como nós íamos pagar. 15 mil reais no último dia. O Thales chegou a chamar a gente, falou, gente, vocês têm que pagar pelo menos as horas do estúdio, né, no último dia, tal. Eu já avisei, vocês estão preparados? E a gente ficou olhando para ele, estamos, mas não estavam preparados. E nós choramos muito de noite. A Nilcélia teve uma experiência, Satanás apareceu no pé da cama que nós dormimos na casa dos parentes dela e disse, não falei que você não ia gravar, o teu Deus te abandonou, e falou um monte, e a gente começou a ficar com feridas na cara de nervoso, saiu em mim e nela, feridas, sabe, de nervoso, de falar, pai, a gente não quer, nós não somos loucos de mentir, de fazer, mas teu Espírito nos ordenou que viesse para São Paulo, mesmo sem dinheiro, o Senhor não vai fazer nada, nós vamos abortar com o Thales, né? Que coisa chata, Deus, não queremos mais nada disso. E no outro dia, cedo, no último dia, o dia de pagar, uma moça de Maringá, a Patrícia Sandri, ovelha nossa, teve um sonho com o Senhor, foi tão real o sonho que ela ligou para nós, falou, ei apóstolo, o Senhor falou para mim que o meu casamento vai sair, mas eu preciso entregar um sacrifício. O sacrifício é o carro que eu tenho. Ele vale perto de 15 mil reais, é um Corsinha, né? Eu já sei aonde eu vou entregar, qual garagem a pessoa vai comprar, vai passar um dinheiro aí para vocês. Foi o Senhor que mandou. Essa mulher não tinha nem ideia de onde a gente estava, quanto a gente tinha que pagar, nós não falamos nada para ninguém, né? E aí ela levou o carro na Infinity Motors em Maringá, entregou nas mãos do dono, o dono já estava tocado o coração também, já conhecia a gente, né, que também é na nossa igreja lá em Maringá. Ele comprou o carro na hora, pagou as multas do carro e liberou o dinheiro. Quando ligou para mim, eu falei, não passa nem na minha conta, passa direto na conta da DSN. Então o milagre chegou no dia, no horário, a multiplicação aconteceu, o Marcelo Aguiar, né, emprestou uma música, Me Dá Poder de Filho, o Thales emprestou todas as músicas dele e as outras que a Nilcélia tinha, colocou arranjos musicais no melhor estúdio, com a banda muito boa, com o melhor baterista do Brasil, com o maestro da Filarmônica de São Paulo para gravar músicas com o sax, né? E lá no Telegram a gente colocou lá o CD inteiro da Nilcélia, se você quiser ouvir, músicas da harpa, o CD maravilhoso, muito bem montado, muito bem feito, né? Que foi feito para a glória de Deus, não foi para vender, não foi para ganhar dinheiro, todas as cópias foram doadas, chegou a algum lugar colocar lá para vender, mas não vendeu, a gente entendeu que era para doar, era para o nome de Deus ser glorificado, e queridos, isso aconteceu, né? Tudo porque nós começamos com sacrifício. A irmã que deu o carro, Patrícia Sandri, estava noiva há 9 anos e não desenrolava, tinha esse bloqueio do casamento. Aí o que ela fez? Ela entregou o sacrifício, ficou de a pé, o casamento dela custou mais de 100 mil reais com o Jarbas, tá? Da construtora Delavic de Maringá, que foi o cara que mandou construir a nossa cabana. Quando eu comecei a construir a cabana, Deus falou com ele para ele pagar os materiais da cabana. Uma história muito linda, se eu fosse contar inteira para vocês com detalhes. Eu tenho os detalhes, sei os nomes das pessoas e tenho inúmeros relatos para mostrar para vocês qual é o poder do sacrifício. Mas não adianta a gente derramar um vinho novo, sabe? Num odre velho, porque ele se arrebenta. Isso aqui é para quem quer uma vida nova, tá? Esse código do sacrifício, sabe? De ter que... A Patrícia ficou de a pé, mas conseguiu o casamento dos sonhos, e hoje vive muito bem, tem seu carro, né? O Senhor me mandou várias vezes fazer sacrifícios, mandou fazer um sacrifício uma vez, muitos já ouviram, de um tablet muito parecido com esse aqui, ó, desse tamanho, né? Com uma capinha parecida com essa, tá? Um tablet. E na época custava muito caro, custava R$1.500, na época era muito dinheiro, isso é uns 7 anos atrás. E o Senhor pediu que eu doasse, né, aquele tablet para o Leandro Spence. Já contei essa história muitas vezes. E nós estávamos sentados num restaurante lá em Maringá, que faz rodízio de picanha, né, que um pessoal já de maior posse chamou a gente para comer,
né, num rodízio de picanha, e aí nós sentados comendo, eu não conhecia todo mundo que estava sentado na mesa, mas o Leandro estava bem na ponta, eu estava do lado dele, eu estava sentindo a presença de Deus de uma maneira tão forte que eu comecei a chorar e não parava mais de chorar. Minha esposa pediu umas 6, 7 vezes para eu parar de chorar, e eu falei, eu não aguento, porque a presença de Deus está muito grande. E eu cuidava tanto do tablet que eu não deixava ninguém passar, ninguém pôr a mão, os filhos, eu falava, ó, não fica mexendo com isso aqui do papai não, eu emprestava só um pouquinho para eles e falava, ó, isso aqui é uma ferramenta para o papai, os livros que eu não tenho em papel, eu tenho em PDF, então o pai estuda muito, até Nil Célio às vezes queria mexer, eu falava, Nil, não mexe muito porque tem que durar muito, eu tive que orar 6 meses para comprar um tablet, na época as coisas muito difíceis, e para mim era algo muito valioso, por isso sacrifício para cada um é um preço. E ele valia um cordeiro, né? Na época. E o Espírito Santo falou assim para mim, você está querendo receber a capa, né, do Leandro e as coisas que ele faz, algumas coisas que ele carrega para somar no teu ministério, e ele está querendo um tablet desse. Eu falei, Leandro, tu tá orando por um tablet, varão? Ele não tinha visto o meu ainda. Ele falou, eu tô. Eu falei, qual modelo que era? Ele falou, um Tab 2 da Samsung. Né, hoje a gente estamos no Tab 6 ou 7. Mas na época o Tab 2 era o melhor. E ele falou, já passei na loja, já vi, mas não pude comprar, tá muito caro, né? E eu falei, puxa, cara, que tamanho que é? Ele falou, 10 polegadas. Eu falei, que cor? É o preto. Eu falei, meu Deus, é o meu tablet, Deus tá mandando eu dar. Eu falei, Leandro, Deus tá mandando eu dar pra você, cara, mas puxa, é novinho. E uma semana atrás o Espírito Santo mandou apertar o reset, que é um botãozinho que tem atrás, que você tem que colocar como na ponta de uma caneta, um botãozinho azul, para poder resetar ele. Eu achei muito estranho, fiquei triste com Deus, que estava todo carregado de livros, né? E o Espírito Santo mandou resetar, então eu resetei tudo que tinha dentro do tablet para poder entregar para o Leandro. E aí, queridos, falei para a apóstola, eu falei, apóstola, o Espírito Santo está mandando eu dar para o Leandro meu tablet, mas você vê, você que me atura, né, que vive junto comigo, que caminha comigo aí, sabe a dificuldade que foi para comprar esse tablet. Para você, eu não te dei ele, né, nem te emprestei, porque é uma ferramenta para mim, e agora Deus está mandando eu dar. Como é que eu posso negar para Deus? Não é algo que eu estou querendo fazer para o Leandro, né, por mais que é meio meu amigo, mas é Deus que está mandando eu dar. E ela mudou a face na hora, na mesa. Ela estava sorrindo, conversando com as irmãs, e eu vi que o espírito de profecia veio sobre ela. Ela apontou o dedo sobre mim e falou, Ronaldo, o barracão que você está pedindo para Deus, para você parar de pagar aluguel, vai vir se você fizer esse sacrifício. E queridos, na hora, eu já estava chorando, eu falei para ela, falou, Deus me preparou meu coração aqui para dar esse tablet para o Leandro, então eu dei o tablet para ele, né? Falei, olha, Leandro, tô te dando o tablet, não tá aqui, mas tá em casa, a hora que a gente sair do almoço, a gente vai passar em casa pegar. Nisso levantou uma irmã da mesa, a Nilva. A Nilva levantou e veio, falou para nós, ô pastores, saiam daí, vão lá conversar com nossos maridos, que nós queremos ficar aqui na mesa perto da apóstola Nil Célio para conversar. E eu falei, puxa, irmão, eu tô chorando. Ela falou, não, vai lá. E o Espírito Santo pediu para nós irmos lá. Sentei na frente dos irmãos chorando. Eu falei, irmãos, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu não consigo parar de chorar. Um deles ainda perguntou, ei, morreu alguém? Eu falei, morreu Jesus, cara, mas não é por causa disso aí não. Ele ressuscitou, é porque Deus está falando comigo aqui, várias coisas e tal. Falou, deixa para lá. E um desses 2 homens que estavam sentados na mesa, tirou uma caneta do bolso, pegou o papel que estava comendo naquele restaurante, virou o papel e começou a fazer um mapa, né? Escreveu o nome de uma rua, bem no rabisco assim. Falou, rapaz, eu fiz uma promessa para Deus de que eu iria entregar um barracão que eu tenho para uma igreja, mas que esse pastor tinha que estar na minha frente, e tinha que chegar na minha frente para eu poder entregar isso para ele. Você sentou na minha frente. E ele fez o mapa e falou, vai lá dar uma olhada no barracão. Eu falei, já decorei o mapa e não preciso dele, que eu já decorei aqui, sei onde é. Falou, mas para mim está confirmado, meu querido, eu estou orando por um barracão. Eu estou numa campanha no monte por causa do barracão para eu parar de trabalhar. Porque eu só vou parar de trabalhar se Deus me der um barracão. E na época custava 3.000 ou 3.500 o aluguel por mês desse barracão. Se eu parasse de trabalhar, eu não conseguia tocar a igreja, né? E aí fui lá ver. Saí dali, despedi deles, peguei o telefone dele, pegou o meu, saí e fui lá ver. Chegando na frente do barracão, tinha um polaco sentado no chão, um cara bem alto. Quando ele levantou, nós vimos que ele era mais alto que nós. Eu e o Leandro tiramos a oferta do bolso e era igual a oferta, R$20.
Nós dois tiramos de maneira espontânea para dar para ele. Era domingo, umas 2h30 da tarde, mais ou menos, imaginando que aquele cara estava com fome, né? Percebemos que não era alguém normal, porque nós acabamos de entregar o dinheiro, a pessoa comum diria assim, oh, muito obrigado, Deus abençoe, ou alguma coisa parecida, algum agradecimento. E a resposta desse cara foi assim para nós, estou guardando esse barracão para você, apontando para mim e falando, há 5 anos. E virou as costas, catou o dinheiro e foi embora. Eu olhei para a cara do Leandro e falamos assim, cara, deve ser um anjo, porque na Bíblia a gente já viu que anjos, né, já foram até recebidos na casa de pessoas, em corpos de pessoas, né? Então quando nós corremos atrás dele para ver se era anjo mesmo, para tentar mais alguma experiência ou perguntar alguma coisa, ele virou a rua e desapareceu. No tempo que ele acabou de virar, nós fomos atrás dele e não estava mais. Não tinha onde ele entrar, não tinha onde se esconder, eram grades de portões altos, rua comprida, nem se ele saísse de moto acelerando, não dava tempo de sumir, ou de carro, de sair num foguete, não dava. Tivemos uma grande experiência, entramos no barracão, onde está em Maringá até hoje, sem pagar aluguel, né? O sacrifício do tablet rendeu o aluguel de 7 anos, né? 7 anos, deixa eu fazer uma conta aqui para você, que eu estou com o computador aqui na minha frente, calculadora, tá aqui, 7 anos, vezes 12 meses, vezes R$3.500, nós estamos falando de R$294.000, tá, de economia de aluguel. Vocês perceberam, queridos, o que é Deus mandando você fazer um sacrifício no reino? O que é Deus abrindo para você? E o dono do barracão disse para nós que até o dia da nossa morte, esse barracão vai estar conosco. Amém? Não passou o papel passado do barracão, mas entregou para nós por período limitado, fez um contrato, dizendo que a gente tem que pagar R$1 por mês simbólico, né? E a torto direito para sempre. É lindo isso, né? Então ficou uma aula mais comprida, vocês me perdoem, mas o Espírito Santo pediu para contar esses testemunhos. Tá? Eu tenho muito mais para contar, mas esse é o valor de um sacrifício. Tá? Aquilo que dói para sair. Amém? Então amanhã nós vamos fazer aula em cima do monte, vamos falar de sacrifício de novo. A Nucélia gravou o CD, ela prosperou. Hoje, todo lugar que eu vou, a gente ganha ouro. As pessoas dão anel, brinco, pulseira, corrente, dão todos os ouros. Mas o engraçado é que Deus não deixa eu ficar com eles ou vender eles. Todos vão para a mão da apóstola. E ela que vai nos ourives de vez em quando e vende tudo. Até fica com alguns, mas a maioria vende, pega o dinheiro, sabe? Às vezes junto a quantidade boa mesmo. Mas por quê? Ela plantou ouro, ela recebe ouro. Né? Eu tenho mais testemunhos aqui, eu vou começar outro, mas eu vou ficar bem quietinho, tá? Sobre outras áreas, máquinas e coisas que eu recebi, tá bem? Mas assim você vai receber também. Se você gostou do vídeo, põe um joia, compartilha, tão fácil para você compartilhar, tão bom para mim, ó, sementes que você planta, tá bem? Que a gente quer divulgar tudo isso no reino, para honra e glória do nome do Senhor, tá bem? Deus te abençoe, até amanhã, ó. Se quiser enviar seu sacrifício para cá, só você pedir no WhatsApp nosso, 44999283030, ou olha na aula passada como é que é o esquema de talites, tá? Que a gente viu talite para você. Ó, Deus abençoe. Tchau, tchau.